Sabe qual é a maior batalha que a gente enfrenta? Não, não é num campo de futebol, nem num ringue de boxe. As maiores batalhas acontecem bem aqui dentro, ó, na nossa própria mente. É lá que mora o adversário mais implacável. Aquele que, aliás, conhece todas as nossas fraquezas. Então bora mergulhar nessa arena interior pra gente entender como os campeões são de fato forjados. Olha só que interessante, Napoleão Hill, naquele livro super audacioso dele, Mais Esperto que o Diabo, ele usa uma metáfora muito poderosa para esse adversário. Ele chama de diabo. Pensa nisso, uma força que usa o medo para nos controlar. E o mais importante aqui, não é uma figura lá fora, sabe? É uma personificação das nossas próprias limitações. E é exatamente aí que a ideia se torna universal. Porque não é só o Hill que pensa assim. O psicólogo esportivo François Ducasse, no livro Cabeça de Campeão, chega na mesmíssima conclusão. O maior oponente, ele não tá do outro lado da quadra, não. Ele tá bem do outro lado do espelho. Tá, mas quem é exatamente esse inimigo interno? O mais incrível é que os dois autores descrevem ele de um jeito fascinantemente parecido. Sabe aquela vozinha da dúvida, do medo, daquela hesitação na hora H? Pois é exatamente essa voz que a gente conhece tão bem. É muito fascinante, né? Porque são dois caras de áreas completamente diferentes, descrevendo a mesma força. Pro Hill, é o diabo, que manipula a grande maioria das pessoas através do medo. Já pro Ducasse, são os demônios, aqueles pensamentos que simplesmente travam a gente sob pressão. Mas, no fim das contas, são só dois nomes para a mesmíssima coisa. Aquela parte de nós que nos sabota, que joga contra. Ok, mas como é que essa força interna realmente nos derrota? Qual é o golpe? Bom, ambos os autores concordam que ela tem uma arma principal, um truque favorito para nos manter paralisados. O Hill dá um nome para isso: alienar-se. E olha, esse é o truque mais eficaz de todos. É aquele hábito de viver meio à deriva, sem um propósito definido, flutuando sem direção. E quando uma pessoa começa a se alienar em qualquer assunto, ela está, nas palavras do próprio diabo do livro do Hill, indo direto para o inferno da mediocridade e do fracasso. E isso se conecta perfeitamente com o que o Ducasse fala. Ele usa uma metáfora de mapa que é genial. Muita gente vive na terra dos sonhos, mas nunca se aventura a cruzar para o vale do plano. Alienar-se é exatamente isso. É sonhar, 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 mas nunca de fato criar um plano de ação. É estar em movimento, mas de forma confusa, sem um mapa, reagindo ao humor do dia em vez de seguir uma rota definida. Beleza, então se a arma do inimigo é a falta de rumo, qual que é o nosso contra-ataque? É ter um plano mestre. É aqui que a gente para de só se defender e parte pro ataque. E nisso, os dois autores concordam 100%. Clareza de propósito é o antídoto para a paralisia. E esse plano mestre, combinando os princípios dos dois livros, tem tipo 4 estágios. Primeiro, clareza radical. É saber de verdade o que se quer. Segundo passo, traduzir esse sonho num plano concreto. Terceiro, autodisciplina para executar esse plano. E por último, mas não menos importante, resiliência. É ter a força para sacrificar o que for preciso e nunca, jamais aceitar uma derrota como permanente. Mas ó, ter um plano não é tudo, né? A execução é aí que a batalha é ganha ou perdida. E para isso, a gente precisa ter a mentalidade certa no calor do momento. O Ducasse identifica 2 personas dentro de nós que ficam competindo pelo controle quando a gente está sob pressão. O primeiro é o mestre. Pensa nele como o estrategista, o analista. Ele é ótimo para criar o plano, mas é terrível durante a execução. Ele pensa demais, tenta controlar cada detalhe e, no momento crucial, ele inunda nossa mente com dúvidas, causando aquele famoso branco, a tal da paralisia por análise. O oposto do mestre é o artista. O artista é instintivo, é espontâneo, ele vive no presente, ele não analisa, ele sente, ele não calcula, ele flui. É aquela parte de nós que permite que o talento apareça naturalmente, sabe? Sem interferência. É quando o atleta se torna o gesto e o músico, a música. Então, a grande sacada é essa. O mestre é para a hora da preparação, lá no Vale do Plano. É ele quem pesquisa, analisa, cria estratégia. Mas na hora da performance, na terra da criação, o mestre precisa sair de cena e deixar o artista assumir. Como disse o poeta René Char, conceba como um estrategista, haja como um primitivo. E qual é a recompensa final por dominar essa dança entre o mestre e o artista? Por vencer essa guerra interna contra a falta de rumo e o medo? Pode ter certeza que é muito, mas muito mais do que um troféu ou uma promoção. Vencer o jogo interior nos leva a um estado que o Ducasse chama de a zona. Um estado de graça, de performance máxima, onde a gente sente uma liberdade absoluta. O Hill descreve um resultado bem parecido, a conexão com o outro eu, que é a nossa versão que não conhece limitações, medos ou a palavra impossível. A recompensa final é a autodeterminação e a paz de espírito. No final das contas, só o fato de conhecer essa batalha interna já nos dá o poder de vencê-la. A luta não é contra um demônio externo, mas contra os nossos próprios hábitos de pensamento.
E a vitória não é um evento único, é uma escolha diária. Então fica a reflexão: qual o pequeno ato de definição, qual plano, qual momento de deixar o artista agir pode marcar a primeira vitória de amanhã?